Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Podemos abrir a palavra do Senhor, podemos compartilhar acerca de Cristo. Rogamos a Ti que Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento a toda a verdade. Aproveita, Senhor, essa situação para falar aos nossos corações, falar à nossa mente, nos apresentar Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, na versão que eu carrego, atualizada aqui, no alto do número 28 do capítulo, diz: Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Após o versículo 2, aí no versículo 3, as vestes sacerdotais. Arão foi escolhido para ser o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. E ele deveria se apresentar de Deus, vestido, ornamentado. Deus estabeleceu qual a sua roupa. Versículo 12. Êxodo 28, 12. E porás as duas pedras nas ombreiras. Que duas pedras são essas? Versículo 9. Tomarás duas pedras de ônix, gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem de seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória, aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Então, nas vestes do sumo sacerdote, aqui nas ombreiras, havia pedra, uma pedra à direita e uma pedra à esquerda. E nessas pedras haviam 6 nomes, conforme a ordem de nascimento dos filhos de Israel. Então, se na primeira pedra tinha, começando com Rúben, na última pedra tinha, terminando com Benjamim. 6 nomes, 6 nomes. Para quê? Aqui Deus diz, Arão deveria levar esses nomes diante de Deus, para a memória, diante do Senhor. Então, Rúben, Benjamim, Judá, todos aqueles filhos de Jacó, seriam lembrados diante de Deus. Lembrados por essa ação do sumo sacerdote. O sumo sacerdote carregava em seus ombros os filhos de Israel. Mas era só nos ombros que carregava o nome dos filhos de Israel? Aqui havia 6 nomes, aqui havia outros 6 nomes. Era só esse carregar dos nomes coletivo? Deus tratava com seu povo simplesmente como um todo? Ou Deus se interessava também, particularmente, por cada um? Continuando aí. Versículo 15. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás, de ouro e estufa azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo, serás de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocará neles engastes de pedras, com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata, ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão, conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também o versículo 28. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal,
por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor, continuamente. 30. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar perante o Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. Então, se nos ombros havia um conjunto de nomes, no peito há nomes individualizados. No peito do sumo sacerdote havia 12 pedras preciosas. 12 pedras diferentes. A primeira pedra, sárdio, na minha versão sai, versículo 17. A última pedra, jaspe. Então, se sárdio continha o nome de Ruben, que era o mais velho, a última pedra, jaspe, continha o nome do mais novo, Benjamim. Então, pedras diferenciadas. Eram para ser trazidas no peitoral, falando-nos, o sumo sacerdote deveria comparecer diante de Deus, trazendo os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração. Se o sumo sacerdote era responsável nos ombros, ombros nos fala de responsabilidade. Trazia os nomes dos filhos de Israel, também no peito nos fala do coração, do afeto, da afeição. Trazia individualmente o nome de cada um. Irmãos, Deus cuida da igreja. O Senhor Jesus, como sumo sacerdote, cuida da igreja. Amém. E todos digam, amém. Vai, irmã. Amém. O Senhor é responsável por sua igreja? Certamente. Mas Ele é responsável simplesmente, irmãos, porque Deus assim deu a Ele essa obrigação? Você é responsável por seus filhos? Paga pensão? Por que paga pensão? Porque trouxe ao mundo. Mas você trata o seu filho simplesmente por obrigação? Só por aquelas pedras que estão sobre o seu ombro? Não, irmãos. O sumo sacerdote também deveria tratar com respeito ao coração, ao afeto. Você cuida do seu filho, não simplesmente porque você tem essa obrigação, e sim, deve ter essa obrigação, mas também porque você o ama. Porque você o ama, você o traz no seu peito. E aquele conjunto de pedras jamais poderia ser desligado da veste sacerdotal. Então sempre o sumo sacerdote deveria trazer no seu coração a memória dos filhos de Israel diante do Senhor. O Senhor ama a igreja, o Senhor cuida da igreja, Ele é responsável, mas também Ele ama a igreja. Ele ama manifestando esse cuidado pessoal com cada um de nós. Então, se Benjamim estava aqui no ombro, junto com outros nomes, aqui no peito, ele está separado. Então, se o Senhor é responsável por você, juntamente com a igreja, no coração de Jesus você está pessoalmente. Ele cuida de você especificamente. Cada pedra era diferente. A pedra de Ruben é diferente da pedra de Judá, da pedra de Benjamim. Ou,
Deus trata cada um de nós em suas especificidades. Amém? Ah, mas eu queria ser como o irmão. Não. A sua pedra preciosa é diferente da pedra preciosa do irmão. Deixa o Senhor cuidar da sua pedra. Não fica cobiçando a pedra do outro, não. Ah, mas eu queria ser berilo. Deus me fez jaspe. Amém. Mas, quer seja berilo, quer seja jaspe, todos são preciosos para o Senhor. Tiago, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis, não reclameis, não murmureis uns dos outros, uns contra os outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Sede pacientes, irmãos. Até quando? Até quando? Como aquela criança inquieta pergunta: já chegou? Já chegou? Já chegou? Aí o pai fala, a mãe fala: calma. Já chegou? Sejam pacientes. Esperar até quando? Até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. E aqui, para essa manifestação da vinda do Senhor, Tiago compara a uma plantação. Tiago diz que o lavrador aguarda com paciência. Espiritualmente, irmãos, quem é o lavrador? Quem é o semeador? Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo está aguardando com paciência. Ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra. E o que vai gerar esse precioso fruto da terra? O tempo. O que vai colaborar para que esse precioso fruto da terra venha? As primeiras e as últimas chuvas. O lavrador aguarda as primeiras chuvas, ok. Vou colher? Não, eu preciso aguardar as últimas chuvas. Então ele fica quieto, fica paciente. Não pode colher antes da hora. E nesse percurso entre as primeiras e as últimas chuvas, nesse percurso antes da colheita, haverá provação. Haverá o sol, haverá sol praga, trato. E aqui, enquanto esse precioso fruto não se manifesta, pela impaciência, há a possibilidade de você queixar, de você murmurar, de você reclamar. Pode reclamar, irmãos? Pode reclamar? Deve reclamar? Não. Se há uma coisa para você reclamar, para você se queixar, é do seu próprio pecado. Só disso. Mas não reclama: Jesus está demorando. Jesus, irmãos, é responsável por você e Jesus te carrega no peito. Ele sabe o tempo. E aqui diz ainda você reclamar dos irmãos. Não vos queixeis uns dos outros. O juiz está à porta. Quem é o juiz? Jesus. Mas você às vezes se coloca como juiz, julgando os pensamentos, os propósitos do irmão, julgando aquilo que ele faz, sentenciando o comportamento e o proceder dos outros, medindo os outros.
acusando, condenando. Não faça isso. Você não é juiz. O juiz está olhando para você. Olha o que você está fazendo. O juiz está às portas. E para exemplificar, ele vai usar os profetas. Ele vai usar o modelo de Jó. Versículo 11. Temos por felizes os que perseveravam firmes. Então, de que se trata a história de Jó? A história de Jó trata de um homem que perseverou firme. E nós consideramos Jó um bem-aventurado, um feliz. Ah, olha que bom exemplo Jó nos traz. Que maravilha. Tá, mas é para você imitar. Se você assim considera a boa sorte de Jó, imite a boa sorte de Jó. Lembre-se, Jó foi paciente. Tendes ouvido da paciência de Jó. Como sofreu aquele homem? Como sofreu aquele homem? E se você tem sofrido igual a ele, lembre-se, ele foi paciente. Seja então paciente. E vistes que fim o Senhor lhe deu. Qual foi o fim de Jó? O fim de Jó foi melhor do que o início? O fim de Jó foi melhor do que o meio? Foi, irmãos. O fim de Jó foi melhor. Por quê? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O Senhor é eterno de misericórdia e compassivo. Então, se alguém te perguntar qual é o assunto do livro de Jó, de que trata o livro de Jó, você vai falar, trata da terna misericórdia e compaixão do Senhor. Esse é o assunto do livro. A terna misericórdia e compaixão do Senhor. Que? Esse é o assunto do livro? Puxa, mas Jó sofreu tanto. Irmão, se o Senhor nos tratasse conforme merecem os nossos pecados, nós teríamos sido consumidos. Ah, mas Jó não era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus? Romanos diz, irmãos, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. O livro de Jó nos trata da terna misericórdia e compaixão de Deus. Isso é o que fala de prova? Isso é o que fala de provação? Sim, a provação nos mostra a terna misericórdia e compaixão de Deus. Ah, mas eu não queria ser provado, não. Você não queria ser participante da misericórdia e compaixão de Deus? Eu não queria ser experimentado. Esse fogo está demais. Senhor, livra-me. Espera a ação completa da aprovação. Mas o que isso tem a ver com Apocalipse? Vamos, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Irmãos, quando João estava naquela ilha, por causa da palavra de Deus,
Como é que é o nome da ilha? Esqueci o nome da ilha. Patmos. Quando João estava na ilha de Patmos, ele teve uma visão. E olhando para trás, ele viu Jesus Cristo vestido como sumo sacerdote. Por isso que nós mencionamos Êxodo 28. O sumo sacerdote trazia responsabilidade pelo povo de Deus. O sumo sacerdote trazia no coração o povo de Deus. Jesus Cristo é responsável por sua igreja. Jesus Cristo ama a sua igreja. E aqui em Laodiceia ele diz: eu repreendo, eu disciplino a quantos amo. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, irmão, nos ama. E porque Ele nos ama, Ele vai repreender. Porque Ele nos ama, Ele vai disciplinar. E como é que se dá essa repreensão e disciplina? Através das provas. Através das provações. Jó certamente foi repreendido. Jó achava que conhecia a Deus, mas ele conhecia a Deus apenas de ouvir. Mas passando por aquela prova, agora ele tem uma experiência viva com Deus. Ele passa a conhecer a Deus com seus olhos. Meus olhos te veem. Ele passa a conhecer a si mesmo como abominável. Eu me abomino. Eu falei coisas que não devia. Ele foi repreendido naquela provação. Ele foi disciplinado. Manifestação do amor de Deus. Deus amava Jó. Deus ama a sua igreja. Jesus Cristo, sumo sacerdote, ama a cada um de nós. E tratará com cada um de nós. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. A quantos amo. Como nós lemos em Tiago, vocês viram o fim que Deus deu para Jó? Agora nós lemos aqui em Laodiceia. O Senhor está tratando, parece, com palavras duras. Mas qual o fim? O que o Senhor quer para o vencedor em Laodiceia? Ao vencedor, 21, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha o que o Senhor quer. O Senhor quer que Laodiceia, aquela igreja morna, aquela igreja que não tem o verdadeiro conhecimento de si mesma, aquela igreja, ouvindo, se arrependendo, vencendo, quer que ela se assente juntamente com Cristo no seu reino, no seu trono. Irmãos, que privilégio, que prova de amor. O Senhor, de fato, eterno em misericórdia, o Senhor é compassível, apesar dessa disciplina, apesar dessa repreensão. Voltando aí no início, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Então nós chegamos à 7ª igreja. E como temos considerado que as 7 igrejas nos falam da história da igreja, se Éfeso nos fala, irmão, das primeiras chuvas, podemos ter que Laodiceia são as últimas chuvas. Se Éfeso nos fala do Pentecoste, da vinda do Espírito Santo, Laodiceia vai nos falar do arrebatamento, da manifestação do Senhor, do período final da igreja, do período final da igreja. Podemos considerar aí desde o século 20 até agora, temos vivido no período de Laodiceia. A palavra Laodiceia significa direito do povo, justiça ou direito do povo. É um período marcado, historicamente falando, agora é um período marcado, irmãos, pelos direitos humanos. Supostamente pela democracia, voz do povo, é a voz que manda. Direito do povo, Laodiceia. Lau, povo, Diceia, dizer, ou justiça, direito. Direito do povo. Laodiceia ficava a 190 quilômetros de Éfeso, 20 quilômetros de Colossos. Patos, Lagoa Formosa. Laodiceia ficava a 95 quilômetros de Filadélfia.
Lá no livro de Colossenses, Paulo fala que essa carta de Colossenses seja lida na igreja dos Laodicenses, e a carta que foi para Laodiceia seja lida também perante vocês. Então, Laodiceia conhecia as palavras de Paulo, embora Laodiceia não viu Paulo face a face. Paulo trazia Laodiceia em suas orações. Laodiceia recebeu uma mensagem da parte de Paulo. Laodiceia era uma importante cidade comercial. Havia muitas fábricas, grandes manufaturas. Eles eram habilidosos na confecção de vestes de lã. E uma veste que era exportada para vários e vários lugares do mundo. Havia ali também, irmãos, banco. Naquela cidade se praticavam operações bancárias. Às vezes chegava um cidadão lá de longe e sacava ali o seu dinheiro. E era uma cidade também que vendia produtos para os olhos. Funcionavam como colírio. E o Senhor Jesus vai usar essas características da cidade para falar acerca da necessidade da sua igreja que ali vivia. Era uma cidade riquíssima. Houve um terremoto. Naquela época, quando havia uma calamidade pública, o Império Romano colaborava. O Império Romano mandava recurso para a recuperação da cidade. Mas Laodiceia não precisou usar dos recursos do Império, pois ela mesma recuperou-se com recursos próprios. Então ela era rica, ela era abastada. A cidade. Infelizmente, a igreja, de alguma forma, imitou a cidade. Imitou a cidade. O espírito daquela cidade tomou conta da irmandade. Aquele pensamento soberbo, arrogante, vanglorioso. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. O que significa amém? Se seja. Aí o irmão está orando, blá, 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 e nem sempre você concorda com ele, mas você quer que ele termine a oração, o que você fala? Amém! Amém! Amém significa, assim seja, ponto final. A palavra de Deus diz que todas as promessas que há de Deus em Jesus Cristo tem o amém, tem a confirmação. Jesus Cristo é o amém, ou seja, o ponto final, palavra final, palavra decisiva. Jesus Cristo promoverá o cumprimento de todas as profecias de Deus. Jesus Cristo cumprirá todas as profecias de Deus. Em Jesus Cristo haverá o amém, o assim seja, para todas as promessas de Deus. Essas coisas diz o amém. Ponto final. Já chegou? Calma, irmãos. Logo, logo, o amém se manifestará. Logo, logo, Jesus dará um ponto final a essa sua carreira. Mas enquanto ele não dá esse ponto final, fique paciente, aguarde, espera, aguarde. O Senhor é responsável por você, o Senhor te traz em seu coração. Essas coisas diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel e verdadeira. Uma testemunha que diz corretamente, sem acrescentar, aquilo que viu e ouviu. Jesus Cristo é aquele que trouxe-nos fielmente a palavra de Deus. Aquilo que ele ouviu de Deus, do seu Pai, ele trouxe para nós. E aquilo que sai de seus lábios é verdadeiro. Alguém certa vez diz: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E o que Jesus respondeu? Olhe para mim. Quem vê a mim,
vê o Pai. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes reconhecido? Jesus Cristo é aquele que fielmente representou o Pai. Uma primeira testemunha infiel que nós temos na palavra de Deus, Adão. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão deveria representar fielmente Deus, mas Adão falhou. Depois Deus separou um povo, uma nação, Israel, para representá-lo, para que Israel fosse luz no meio das nações. Mas Israel falhou como testemunha de Deus. Depois Deus providencia a igreja, nós. Nós somos chamados a imitarmos Deus, somos chamados a representá-lo diante das pessoas, fielmente. Mas quantas vezes falhamos? E tomando a cristandade, veremos que falhamos. A cristandade, infelizmente, falhou. Aquilo que é reconhecido como sendo cristão, tem falhado em representar fielmente, exatamente aquilo que Deus e Cristo são. Mas Jesus Cristo é a testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira. Ele não foge nunca à verdade. Jesus Cristo é digno de inteira confiança. Digna essa palavra inteira. Digna essa palavra inteira de... O que é? Fiel essa palavra, digna de inteira aceitação. Então Jesus Cristo é digno que o aceitemos, que confiemos em tudo aquilo que Ele diz. Testemunha fiel e verdadeira. Jamais falhou, nunca falhará. Ele também diz que é o princípio da criação de Deus. Quando falamos de criação de Deus, nós lembramos de Gênesis. Jesus Cristo é o motivo da criação. Não é que Jesus Cristo foi o primeiro ser criado. Não, porque João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é o princípio, ou seja, Ele é a fonte de onde a criação de Deus, de onde toda a criação se originou. Na verdade, o Pai fez, juntamente com o Filho, todas as coisas para o Filho. A criação é um presente de Deus para o seu Filho. Irmãos, o centro de Deus não é o homem. Mas não está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Jesus Cristo é um presente de Deus para o homem, para a salvação do homem, então o homem é superior a Cristo? Não. Deus ama mais o seu Filho do que nós. Jesus Cristo é o alvo primário do amor e da atenção de Deus. Depois nós, em Cristo. Amém? Nunca pense que nos planos de Deus você está à frente de Jesus. Não faça isso. Deus criou você para Jesus. Ok? Não é que Jesus é para o seu serviço. Não. Jesus Cristo é o princípio, é a fonte originária da criação de Deus. E de acordo com Apocalipse 4, aquele que criou todas as coisas merece ser adorado, ser louvado. A criatura deve exaltar o seu Criador. Mas essa igreja, Laodiceia, se ensoberbece. Essa igreja se exalta. Ela diz, eu estou rica e abastada, não preciso de coisa alguma. Como? Laodiceia, você não precisa de Jesus? Homem, você não precisa de Cristo? Ele é o seu Criador, Ele merece e Ele é digno de todo louvor, toda adoração da sua parte. Essas coisas diz o princípio da criação de Deus, Ele é a razão da criação de Deus. Por que Deus criou todas as coisas? Por causa de Jesus.
para Jesus, por meio de Jesus. Versículo 15. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Então o sacerdote levava diante de Deus em memória os filhos de Israel. O sacerdote deveria cuidar pelo estado dos filhos de Israel. O sacerdote não era ignorante acerca do que acontecia com Israel. Não deveria ser ignorante. Jesus Cristo aqui como sumo sacerdote diz, eu conheço, eu sei as suas obras, sei o que você está fazendo. Como diz aquelas lojas, cuidado, você está sendo filmado. Aí você faz assim. Tudo que você está fazendo está sob vigilância, sob os olhos do Senhor. Eu conheço as suas obras, não sou indiferente. Aquilo que você faz, aquilo que você está passando, não me passa despercebido. Eu sei, eu conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Aqui Jesus também usa, irmãos, de algo que acontecia naquela cidade. Aquela cidade tinha águas mornas. Ela não tinha águas próprias. Não tinha ali um rio, uma fonte. As suas águas eram recebidas através de aqueduto. Havia montanhas geladas. Então eles fizeram um aqueduto para recolher a água. Mas quando a água chegava na cidade, já estava morna. Uma água que causava náusea. Uma água que causava vômito. E esse era o estado espiritual de Laodiceia. Nem frio, nem quente. Morno. Morno. Indiferente. Nem lá, nem cá. Tanto faz, tanto fez. Desinteressado. Uma pessoa sem opinião. Passiva. Sem afeto. Essa era a situação espiritual daquele povo e hoje. O estado atual da igreja. Morno. 16. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, se você está tendo algum problema aí, se você quer colocar alguma coisa para fora, você pode usar o dedo, né? Ou água morna. Vai servir. Isso vai te causar náusea. Infelizmente, irmãos, esse é o estado da igreja. Assim Jesus avalia o estado atual da igreja. 17. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eis aí o perigo, irmãos, da autoavaliação equivocada. Eis aí o perigo de você, julgando a si mesmo, julgar erradamente. Eis aí o perigo. 2 Coríntios 10, 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Talvez nesse período, lá na sua caixa postal, na sua caixa de correio, você vai encontrar vários papeizinhos com retratinho de algumas pessoas. O que aquelas pessoas estão querendo? Tem um retratinho delas e tem um número lá.
E tem uma palavra lá, prefeito, vereador. O que elas estão querendo? A sua aprovação. E ali estão escritos naquele papel, de fato, quem aquelas pessoas são? Eu sou um vagabundo, eu. Já tive 3 passagens na polícia. Tenho o meu nome no SPC. Fui amigo do político tal. Vai estar escrito lá? Hã? O que vai estar escrito? Eu sou o cara. Uma avaliação errada. A pessoa que a si mesmo se aprova, não é aprovado. Não é porque você dá nota 10, eu mereço 10, que você vai receber 10. Quem dá a nota é o Senhor. Laodiceia, quem realmente reconhece que alguém é rica, abastada, que alguém não precisa de nada, é o Senhor. Aquele que tem olhos que sondam tudo, aquele que sabe todas as coisas, o nosso sumo sacerdote. Então devemos buscar um exame, um juízo de Jesus. Como nós já dissemos semana passada, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, eu posso estar errado, eu posso estar equivocado. Me mostre, me revele. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, pelo teu Espírito Santo, só pode me iluminar. Não deixe que eu esteja enganado acerca de mim mesmo. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Irmãos, se a si mesmo se considera, não preciso de coisa alguma, Laodiceia não vai buscar nada. Laodiceia não vai buscar se corrigir, não vai buscar aprimorar, crescer. Não preciso de nada. Já cheguei no top. Não é aprovado quem a si mesmo se aprova, se louva, se elogia. Mas o elogio vem do Senhor. E é o Senhor quem nos julga. Então devemos aguardar no Senhor. Para a igreja de Esmirna, o Senhor disse, conheça a tua pobreza, mas tu és rico. Esmirna, tu és rico. Financeiramente, aqueles irmãos em Esmirna eram pobres. Esmirna nos fala da igreja perseguida, da igreja que foi perseguida por 10 imperadores romanos. Mas Jesus Cristo diz, vocês são ricos. Agora essa igreja, que goza de um período de paz, de tranquilidade. Nunca, irmãos, na história, a igreja teve tanta prosperidade, tanto bens financeiros, econômicos, como na época em que estamos. Mas aos olhos do Senhor, ao juízo do Senhor, versículo 17, és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor nos livre do engano, do auto-engano. Mas tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos para Miqueias capítulo 6. Miqueias 6, versículo 8. Jonas, Miqueias, Naum, Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. Pratiques a justiça, ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Versículo 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Suponha que você seja um grande fazendeiro. Suponha que você tenha condição, capacidade
de trazer um holocausto ao Senhor de milhares de carneiro, você tenha possibilidade de ofertar ao Senhor 10.000 litros de azeite, ainda assim o Senhor diz o que pede de você: andes humildemente com teu Deus. Andes humildemente com teu Deus. É isso que o Senhor espera de Laodiceia, espera de mim, espera de você. Ande humildemente com teu Deus. Paulo certa vez recebeu grandes revelações, mas para que Paulo não se ensoberbesse, o Senhor colocou em sua carne um espinho, para que ele ficasse humildezinho. Humildezinho. Grandes revelações espirituais. Provavelmente muito poucos. Talvez uma mão, os dedos de uma mão. Podemos, Deus sabe quem é, podemos comparar com Paulo em grandeza de revelação. Mas como que Paulo julgava a si mesmo? Quando Paulo escreve suas cartas, ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Andes humildemente com teu Deus. Andes humildemente com teu Deus. Abandona o engano. Jesus Cristo disse para Laodiceia, voltando para Laodiceia: você diz uma coisa, mas nem sabes. Nem sabes. Uma pessoa vivendo na ignorância, vivendo no engano. Aqueles fariseus que se julgavam alguma coisa, mas Jesus Cristo diz: vocês são sepulcros caiados. Um julgamento equivocado acerca de si mesmo. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Compres de mim. Aquela cidade era uma cidade comercial, vendia lã, uma cidade próspera. Jesus usa isso para exemplificar. Agora eles também deveriam fazer comércio, comércio verdadeiro, o comércio com Cristo. Compres, compres. Mas Isaías diz: como é que é esse comprar? Gratuitamente. Vocês que não têm dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço. Compres, ou venha até Jesus, vá até Jesus, vá até Jesus. Compres de mim ouro refinado pelo fogo. Ouro refinado pelo fogo. Ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. A palavra de Deus compara, irmãos, a nossa fé experimentada, a nossa fé provada. Fique na paciência. E a sua fé provada vai valer mais do que o ouro puro. Mais do que o ouro puro. Alguns dizem que o ouro se mostra puro quando você pode ver o seu próprio rosto ali naquele metal. Aí ele está puro, está livre de impureza. Então Jesus Cristo quer ver o rosto dele em você. Você vai ser experimentado, provado, para que você possa manifestar Jesus Cristo. Para que as pessoas possam ver Jesus Cristo em você. Compres ouro puro, ou ouro experimentado, ouro provado pelo fogo, a fim de enriqueceres. Também ele diz: vestiduras brancas para te vestires. Ela estava nu, precisava vestir. Nós precisamos nos vestir. Vestiduras brancas, podemos dizer, vestiduras de justiça. Aqueles que andam em santidade, em pureza, todos os seus dias. Compres colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Colírio para ungires os teus olhos. Laodiceia vendia então aquele pó, um pó usado, como colírio. Laodiceia precisa comprar colírio para os seus olhos espirituais,
a fim de que vejas. Que maravilha, irmãos. Deus vê uma pessoa, Jesus Cristo vê uma pessoa infeliz, miserável. Jesus Cristo vê uma pessoa pobre, cega e nu. E o que Ele quer? Onde Ele quer levar aquela pessoa? Ele quer que ela fique na miserabilidade dela? Na pobreza, na cegueira? Jesus Cristo diagnostica, examina, dá o veredito. Simplesmente Ele quer mostrar em seu rosto o que você é. O que Ele quer? Ele diz, irmãos, para te enriqueceres, para te vestires, para que vejas. Jesus Cristo, sumo sacerdote, te traz, irmãos, no seu peito, no seu coração. Ele tem bons desejos para você. Ele tem pensamentos de paz. Jesus Cristo te ama. Olha, você está assim, 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 mas eu quero que você esteja rico, esteja vestido, que você esteja vendo. Ele quer o melhor para você. Mas para isso vai ser necessário, versículo 19, a repreensão. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Por que não parou só na repreensão? Eu repreendo e disciplino. Todo aquele que é repreendido será disciplinado? Esse é o guarda. Quando é que você mete bala? Pela lei, quando é que você pode meter bala? Pá, 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 pá. Quando está ameaçando a vida? Isso é chips, né? Motochips. Vum, vum, vum. Quando você sai naquelas perseguição? Quando a pessoa resiste, não obedece. Vocês dão algum sinal? Qual sinal que é? Não, você está na moto ali, você faz o quê? A sirene. O que é para a pessoa fazer? Ficar quietinha? Orienta a gente, só. Fala aí, a gente pode disparar? Tem que parar, né? E se não parar? Vai atrás. E se continuar? Conforme a situação, eu repreendo e disciplino. Todo que é repreendido vai ser disciplinado? Não necessariamente. Se a pessoa é repreendida, ouve, né? O pai dá ordem. Menino, para com isso. E o menino para. Tá bom, né? Mas se insiste, aí vem a disciplina. Então o guarda dá o sinal, a pessoa não obedece, não ouve. Ela vai ser perseguida, vai ser disciplinada. Eu repreendo e disciplino, então há uma gradação. O propósito inicial não é disciplina nem um castigo. O propósito inicial não é nem a repreensão, não era nem necessária a repreensão, se abríssemos os ouvidos e atendêssemos a orientação do Pai, a orientação do Senhor. Se abríssemos os ouvidos às palavras do Senhor, não seria necessário sofrimento, dores, problemas, castigo. Mas mesmo essa disciplina é uma manifestação do amor do Senhor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Assim como aquele pai quer levar o filho ao conhecimento, à maturidade, aquele pai repreende e disciplina. Aquele pai castiga o filho. Hebreus diz que aquela pessoa não é castigada, ela não é filha, ela é bastarda, mas nós não somos bastardos. Quem é o pai desse menino? Deus cuida de nós. Deus nos disciplinará em manifestação do seu amor. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepender de quê? Dessa falta de tomada de posição. Irmão e irmã, tome posição na sua fé. Não seja miserável. Irmãos, lá no princípio a igreja era unânime,
congregava, perseverava na doutrina dos apóstolos. Irmão, não seja morno com respeito à palavra de Deus. Não seja indiferente com respeito à meditação e ao estudo, a ouvir a palavra de Deus. Os irmãos perseveravam na doutrina, na comunhão. Não seja indiferente à comunhão, à vida da igreja, à vida dos seus irmãos. Você foi salvo não para ser solitário. Você foi salvo não para frequentar simplesmente uma vez por semana, domingo, partir o pão. Não seja morno com respeito à vida da igreja, à vida dos seus irmãos. Perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, não seja indiferente às orações. Irmão, reunião de oração quarta-feira, não dá nem 10 pessoas. Não dá nem 10. 10. Cadê o resto? Talvez você esteja dizendo como Laodiceia, eu não preciso orar, porque eu sou rico, eu sou abastado, não preciso de coisa alguma. Eu vou lá na reunião para quê? Eu não preciso de orar por nada. Arrepende-te, sê pois zeloso e arrepende-te. Não seja morno, a pessoa morna causa vômito no Senhor. Seja fervoroso de espírito. Bem? Presta atenção. Quando eu converti era um amor, era uma chama, era um fogo. Né, Gemim? Glória a Deus, aleluia. Por que deixou esfriar? Volta. A igreja em Éfeso diz, volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Que maravilha, irmãos. É triste, mas é maravilhoso. Embora nesse estado de indiferença, Jesus Cristo passa pela sua porta e bate. Que maravilha. Você é visitado pelo Senhor. É triste, porque Ele está do lado de fora. Onde que Ele devia estar? De dentro. Eis que estou à porta e bato. Na igreja anterior, Jesus Cristo disse que tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. A igreja de Filadélfia, podemos dizer, a igreja da porta aberta. Mas a igreja em Laodiceia, a igreja da porta fechada. Por que Jesus Cristo não arromba? Por que Jesus Cristo não mete o pé e dá licença? Ele espera a voluntariedade. Você, de vontade própria, abra a porta. Eu estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus Cristo nos fala, irmãos, através do seu Espírito. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o coração. O Salmo diz, ao meu coração me acorre, buscai a minha presença. Então o salmista ouviu a voz de Deus e respondeu, sim, Senhor, buscarei a tua presença. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Então, como nós dissemos, irmãos, o sumo sacerdote traz em seus ombros a responsabilidade coletiva, mas traz em seu coração o afeto, a afeição individual. Aqui é um chamado individual. Estou à porta, não à porta da igreja, à porta do indivíduo, à porta do irmão e da irmã. Agora o chamado aqui é para cada um. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que maravilha. Ele nos ama, a ponto de se interessar por nós, a ponto de insistir com cada um de nós. O que Ele quer? Ele quer que você abra a porta. E o que você vai ganhar com isso? A comunhão. Cearei com Ele e Ele comigo.
Que maravilha, que maravilhosa comunhão. E o que mais? 21. Ao vencedor dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmão, se você hoje não se interessa pelo Senhor, naquele dia o Senhor se interessará por você? Você participará do reino assentado no trono juntamente com Cristo? Não. Não. Como Jesus Cristo diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei. Então é necessário que hoje você tenha comunhão com Cristo. Que troca, irmãos, maravilhosa. Você oferece a sua casa, Jesus oferece em troca o seu trono. Jesus oferece em troca o seu trono. Maravilhosa graça. Que maravilha. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Essa palavra aqui me fez lembrar de Davi. Davi tinha a promessa do reino, mas para adquirir aquela promessa, foi necessário que Davi fosse treinado na paciência. Muitos e muitos anos depois dele ser ungido por Samuel como rei de Israel, é que ele obteve o trono. Mas ele passou, para obter o trono, muitas guerras, muita dificuldade, muito sofrimento. As guerras, as dificuldades que Davi passou, possibilitaram que ele escrevesse os salmos. Os salmos são as experiências de sofrimento e de livramento que Davi teve nesse período. Muitos foram dados nesse período, antes dele assumir o trono. E naquele período de provação de Davi, algumas pessoas se associaram a ele, que mais na frente vão ser reconhecidos como os valentes de Davi. Aqueles que sofreram com Davi, quando Davi foi feito rei de Israel, participaram da sua glória. Assim, foram incluídos na vitória de Davi. Se você hoje está aí sofrendo, antes da manifestação do reino de Deus por Cristo, naquele dia você participará da glória juntamente com Cristo. Assim como Cristo venceu e se assentou no trono do seu Pai, você também se assentará no trono de Cristo. Tem algo nessa terra superior a isso? Tem? Você ser feito um presidente de uma grande companhia, vai ter o seu salário multiplicado por 3.000 vezes. O que você acha? Você ser feito presidente do Brasil, é maior honra do que essa? Prefeito de Patos de Minas, vereador de Pindaíbas, presidente da ONU, é superior a isso aqui? Reinar com Cristo? Não é, irmãos. Nada nessa terra pode se comparar ao que Jesus promete para você. Se você permanecer fiel, paciente, aguardando o Senhor, se você for zeloso, se arrepender, voltar de todo o seu coração para Cristo, você se assentará em seu trono. Nada pode se comparar a essa maravilhosa graça. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.